Boa noite, galera. Estamos aqui mais uma vez com vocês no novo episódio de Chegando em Orlando. E hoje nós temos uma surpresa para vocês, um assunto totalmente diferente com os membros da Key Capital. Hoje nós temos aqui o Andres, que ele é o gerente da administração de Orlando, e, sua equipe, que vai trazer para a gente um pouquinho de como funciona todo esse trabalho deles. Para quem quer investir, quem está no Brasil, quer investir nos Estados Unidos, cara, não percam. Hoje o assunto é maravilhoso. Então, vou dar boa noite para todos vocês. Boa noite. E quero ouvir um pouquinho de vocês, a história da Key Capital e da onde tudo começou. Boa noite. Boa noite, Leandro. Obrigado aí pela oportunidade. A gente aqui está orgulhoso de ser convidado aí pelo canal de vocês. E a gente tem muito orgulho de dizer que o time da Q Capital aqui em Orlando é o Dream Team. É um time super experiente, é um time que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. A gente está e se dedica com amor, com carinho, com paixão pelo que a gente faz. A gente adora o que faz, e aqui o Capital ela faz financiamentos, né? Tecnicamente é o que a gente faz, financiamentos para quem quer ter o sonho da sua casa própria, né? É o tal do American Dream, né? Então a gente faz parte desse American Dream, e dos quesitos importantes é justamente o financiamento de uma casa. E além disso, a Q Capital, além de poder oferecer esse tipo de serviço para todos os clientes, ela também oferece para quem quer investir, por exemplo, construir uma casa, quem quer fazer um flip, né, um fix and flip. A gente tem o nosso próprio banco, nós somos lenders, nós não somos só mortgage brokers, mas também nós somos mortgage lenders, o que dá uma diferencial muito grande em relação aos nossos concorrentes. Então, aqui o Capital está aqui, esse aqui é o time, e a gente está muito feliz em estar aqui participando aí dessa conversa, desse bate-papo que a gente vai ter aqui. Show de bola, gente. Obrigado pela presença. Eu quero ouvir um pouquinho da sua equipe, que hoje ele trouxe todo mundo aqui, que é exatamente para não ficar dúvida para quem está nos assistindo. Então, mais uma vez, vou deixar a mensagem aí. Você que quer investir fora do país, que quer ter esse sonho americano, quer comprar uma casa, que quer patentear juros, não perca nada, gente. Nada, que tá a equipe toda aqui. Vamos apresentar um pouquinho de cada um. Alexandre, a Suzane, a Stephanie. Fala um pouquinho para a gente de qual o papel de vocês dentro da Key Capital e, e um pouquinho de como funciona essa integração entre vocês. Quer começar, até? Bom, então vou começar. Eu trabalho há 8 anos já com essa parte de financiamento. Eu tirei a minha licença e a gente vende sonho, né? Então a gente acompanha os clientes desde o começo, a gente entende o perfil, a gente realiza o sonho da casa própria nos Estados Unidos ou o primeiro investimento. Então a gente tem, às vezes, clientes que não têm a casa própria no Brasil, mas eles compram a casa aqui nos Estados Unidos como investimento, que eles veem uma oportunidade aqui. Então a gente está tentando ajudar, né, os brasileiros a entender essa parte que financiar aqui nos Estados Unidos é um pouco diferente do Brasil. Então aqui compensa, não é aquela coisa de juros compostos ou, né, toda a complexidade que tem no Brasil. Então a gente tenta explicar isso e a gente está tentando mudar a cabeça dos brasileiros, em vez de pagar à vista, fazer o financiamento, que vale muito mais a pena trabalhar com o dinheiro do banco do que o seu próprio capital. Com Então, Com certeza. certeza. Com os juros ainda baixinho que tem aí, né? exato. Eu tenho que passar isso para a galera que está aqui. Fala, meu, juros é muito baixo, gente. Você compra um, você paga um e pouquinho. Aqui você paga três. Então, analisa bem onde você vai colocar teu dinheiro. Exato. Então, meu nome é Stephanie e eu tô trabalhando há 8 anos já com a Suzane. A gente trabalha na Q Capital faz aí 5 anos e a gente trabalha em conjunto, né? Então, fala um pouquinho você, Su, também. Bom, a gente está já trabalhando, então a gente tem experiência, bastante experiência, acho que já nesse ramo de financiamento, nesse auxílio que a gente dá para todos os clientes brasileiros que às vezes têm um pouquinho mais de dificuldade na comunicação, que é a língua, né, falar o inglês, e por mais que hoje aqui acho que a gente tem bastante espanhol, e o que os brasileiros falam, a gente sabe falar portunhol, mas eu acho que a gente faz esse trabalho de ajudar os clientes não só na comunicação com o banco,
mas a gente faz uma revisão de tudo antes de ser enviado ao banco, né? Então a gente prevê uma negativa antes e a gente consegue, como eu posso dizer, eh, instruir o cliente em como a gente consegue estruturar, né, toda a documentação dele, o que precisa ser enviado, o que não precisa. Muitas vezes eu acho que os brasileiros acham que esse financiamento é muito mais complexo do que é. Então a gente consegue, eu acho que dar uma boa resumida e passar isso e fazer um processo muito mais tranquilo do que parece ser, né? Que tem muitos, como a Stephanie falou, tem brasileiro que acha que é uma coisa muito difícil e a gente fala, não é difícil, a gente consegue. Confia que dá certo. Aliás, né? Top demais. Então, assim, então para quem Aliás, está nos assistindo, né, o Leandro, só para corroborar o que elas estão falando. É mais fácil, né, Alexandre, às vezes fazer um financiamento para estrangeiro do que para americano, né? Sem dúvida, sem dúvida. É mais fácil a gente financiar para um cliente estrangeiro do que para um cliente doméstico. Isso é pouca gente tem acesso a essa informação, principalmente quem nunca teve a oportunidade de pesquisar, de correr um pouquinho atrás de como viabiliza esse passo. E uma vez que tem contato conosco, isso é uma das coisas que a gente sempre tenta deixar todo mundo mais tranquilo. É mais fácil, de fato não estamos vendendo ilusão aqui, de realmente o processo é mais simples porque são menos documentos, o processo de pré-qualificação, a forma como um estrangeiro tem que provar a sua renda para o banco americano. A gente pode depois entrar um pouquinho mais no mérito dos requisitos, mas para que se tenha uma ideia, é basicamente como uma carta de um contador ou uma carta de empregador. Então, realmente é um processo que as pessoas não têm noção. Não é dizer que é um processo fácil, porque você precisa estar muito bem assessorado. Mas é um processo que, se você vai comparar com um doméstico, com uma pessoa que tem Social Security, que mora aqui, que já é um americano, etc., a gente realmente consegue trabalhar de uma forma um pouco mais simples do que comparado ao cidadão ou residente fiscal americano. bacana. Então, assim, só uma dúvida. Vou fazer uma pergunta para vocês pensando como um cliente que está maluco para comprar e não sabe por onde começar. Cheguei na Capital, vocês vão me passar todo o processo, como funciona, o que eu preciso, vocês vão articular tudo, fazer aquele meio campo, montar todo esse processo de compra e vocês também conseguem fazer o financiamento pela empresa de vocês, brigando com taxas de bancos que pode sair um pouco maior do que o normal. Então, a Capital ela vai ser completa nesse ponto, foi isso que eu entendi. Sim. Desde a raiz, que é toda a parte de documentação, orientar o cliente, até a parte final do financiamento, brigando com os juros dos bancos. Exato. Que Como deve ser uma mortgage briga boa. broker, nós trabalhamos com mais de 50 bancos americanos. Todos bancos gigantescos do mercado hipotecário. Então, o nosso trabalho basicamente é entender bem o perfil do cliente, entender quem a gente está assessorando, qual é o objetivo, quanto tempo a gente tem para trabalhar, qual é o tipo de imóvel que está sendo buscado. Então, uma vez que a gente faz essa leitura, entende bem o perfil, é onde é parte do nosso trabalho, nosso objetivo principal, guiar essa pessoa e fazer uma estruturação de empréstimo dentro, direcionando ao banco que tenha melhor perfil de aderência àquela pessoa, àquele investidor. Tá, agora uma dúvida. Vocês escolheram o mercado estrangeiro, atuar com o mercado estrangeiro. O mercado doméstico ele tem uma menor aceitação do que o externo, né? Que foi o que você me falou agora há pouco. Então, não, na verdade é que, por exemplo, um americano, ele vai no Chase, ele vai no Bank of America. Tá. A gente trabalha fora da caixa. Então, a gente Ah, vai assessorar aquele brasileiro que acabou de chegar, só tem 1 ano de imposto de renda. Então, a gente trabalha totalmente fora da caixa. Então, porque o pessoal que trabalha há muito tempo, ou o próprio americano que está trabalhando num cargo alto, né, um CEO de alguma empresa, ele vai direto no Chase e no Bank of America. Agora, a gente tem essa linha de clientes domésticos, onde a gente atende a moça que faz faxina, que tem uma empresa de faxina, a gente atende o pessoal que trabalha em construção. Então, a gente tem uma linha de a gente trabalhar de uma maneira bem diferente para a gente arranjar solução para o cliente. A gente trabalha com soluções. Entende? Então, Entendi. esses 50 bancos que a gente trabalha, algum deles vai querer o perfil de cliente que a gente tem. Então, Entendi. por isso que a gente Faz a diferença. trabalha com tudo. A gente faz a diferença em realmente assessorar, seja brasileiro,
público hispano também, que a Suzane e o Alexandre falam muito bem espanhol, então eles também assessoram muito essa parte. Então a gente faz bem essa parte de entender, como o Alexandre estava falando, o perfil do cliente. Então por isso que a gente pede sempre para os nossos clientes assim, não mentir nunca para a gente, porque a gente consegue lidar com qualquer problema que a gente pode ter. Mas a gente precisa saber 100%, precisa ser um livro aberto cliente pra gente. Trate a gente como um padre fazendo um confessionário e nós somos o padre. E, Importante e que só para adicionar aqui o que a Stephanie falou, muitos clientes eles procuram a gente também para a gente dar o auxílio antes deles comprarem a casa, não é só no momento que está comprando. Então, assim, eles acabaram de chegar aqui, eles ainda vão fazer declaração de imposto de renda, então eles já procuram a gente para a gente instruir como deve ser feita ou a declaração de imposto de renda, não assim exatamente que a gente não faz parte de contabilidade, mas a gente conseguindo instruir a forma melhor que eles conseguem se qualificar para o empréstimo e ver se isso se enquadra também, né, no perfil deles. Mas muitos ligam para a gente falam assim, olha, eu não vou comprar agora, vou comprar daqui a 1 ano, mas o que eu preciso fazer para qualificar? Se meu green card sair e tudo mais. Então aí a gente já vai estudando esse perfil do cliente, já vai analisando e instruindo ele como deve ser feito, né? E o legal, Leandro, que aqui nos Estados Unidos é diferente do Brasil. Olha que interessante, lá no Brasil o cara pega um corretor, né? E ele vai lá olhar 1, 2, 10, 20 casas, né? Depois que ele achar a casa, ele vai se preocupar com o financiamento. Olha só que aqui nos Estados Unidos os americanos são muito mais práticos. Ele fala, não, o corretor não vai te mostrar a casa. Primeiro você conversa lá com o pessoal da Q Capital, né? E depois que você tem um pré-approval, porque esse é o início do financiamento, o início do processo, que é a primeira etapa, como as meninas mesmo falaram. Então a gente faz, eles fazem uma pré-análise, né, do cliente, e aí sim, com essa pré-análise financeira que a gente faz, a gente entrega isso para a Realtor. A Realtor tem lá o nosso pré-approval, que diz a capacidade financeira que o cliente tem para poder tomar um investimento, e aí sim, com essa carta, ela vai buscar a casa que o cliente está sonhando ou está querendo. Então, olha só, o processo é inverso, quer dizer, aqui já começa com uma pré-qualificação da própria mortgage, né? E não assim depois, né? Que não é o caso do Brasil. Então, aqui é invertido, o que traz muito mais segurança, né, para o processo e traz muito mais segurança, ganho de tempo, né? Inclusive para os realtors, né? Para os corretores, que já sabem o quanto que não adianta mostrar uma casa de $1 milhão se o bolso da pessoa cabe uma casa de 400 500 mil. ou 400. Eu tenho até uma história engraçada, porque a corretora que a gente costuma trabalhar, ela foi mostrar uma casa de 1.200.000 para uma cliente. E aí ela falou, pelo amor de Deus, vê se ela qualifica, porque ela tá me pedindo para ir ver casas de $1 milhão. Aí eu fui ver, o perfil financeiro da pessoa era 400 mil, então aí ela baixou o budget. E assim, é bom porque os corretores também não perdem tempo e não frustram também os clientes, porque, óbvio, você vai mostrar uma casa de $1 milhão, depois mostrar uma de 400, né? Dá uma diferença. Sem dúvida. Então, os corretores trabalham, né, com a gente para fazer isso, para não frustrar, não perder o tempo nem do corretor e nem frustrar o cliente. Então, a gente trabalha em conjunto com eles para realmente a gente ter uma expectativa boa para fazer um processo tranquilo. E o primeiro objetivo dessa etapa, chamada pré-qualificação, é justamente como o André estava falando, gerar uma carta de pré-qualificação. Ali vai estar escrito, fulano de tal está pré-qualificado a uma casa de $500 mil, financiando 70%, 75% do valor do imóvel, e com essa carta na mão do realtor, do corretor, é que eles conseguem colocar uma oferta no imóvel que vier a ser escolhido. Então o processo começa conosco, a gente gera a carta, vai para a mão do corretor, eles buscam o imóvel, negociam, e aí sim, com isso, irmãos, conseguem colocar uma oferta. E uma pergunta. Um cliente pré-qualificado é um cliente que qual porcentagem dele ser 100% qualificado? Vamos ver se eu fui claro. Por exemplo, existem, por exemplo, vamos falar do Brasil, vamos fazer uma comparação. Vou pedir um cartão de crédito. Eu tô lá, sou pré-qualificado para isso. Pode ser que aprova, pode ser que não aprova. O financiamento, quando você é pré-qualificado, ele entra também nesse quesito?
Então, eu tenho também uma outra história engraçada para contar. Interessante pergunta. A gente... Todos temos muitas Todos histórias temos, engraçadas. mas a gente pré-qualificou um cliente e a gente faz essa pré-análise, né? A gente viu que a capacidade financeira, ele tinha os fundos para entrada e tudo mais. A hora que a gente foi... Ele é doméstico. Então, na hora que a gente foi puxar o crédito, ele tinha falado que ele tinha poucos cartões de crédito e ele apareceu com 23 cartões de crédito. Nossa. Então, na verdade, se o cliente for sincero com a gente, a chance da pré-qualificação ter uma qualificação é 100%. Legal. Agora, se o cliente começa a ocultar alguns fatos, aí já causa problema pra gente. Porque a primeira etapa, a gente acredita muito no que o cliente vai falar pra gente, né? E depois a Sim. gente começa a documentar o perfil do E cliente. que é o sistema americano. O sistema americano confia naquilo que você fala. Confiança. Então, por Sim. isso que existe essa pré-qualificação, porque o americano acredita que o cara que está falando, né, Ele vai preencher uma aplicação de crédito, vai assinar, e uma vez que está ali a informação assinada por quem está aplicando, a gente Mas parte do princípio que aquela Eu informação é acho também, verdadeira. porque aqui tudo é utilizado esse credit score, né? Para as pessoas que são domésticas. Então, é tudo utilizado credit score, credit report. E ali tem toda a sua vida. Tudo. Então, assim, por mais que eles, às vezes, não, mas eu acredito no que você está falando, mas a hora que puxar também vamos ver se é isso mesmo, né? Mas, ô Leandro, ó que interessante, né? Nós estamos aqui falando de questões domésticas. Mas vamos fazer essa mesma análise em relação aos estrangeiros. É muito mais simples essa visão, porque primeiro que nós não puxamos o credit score do cara, porque normalmente eles não têm, no FICO, né? Sim, Normalmente sim. eles não têm. E, obviamente, quando o cliente nos apresenta ou apresenta para a companhia um extrato bancário que ele tem a possibilidade dos 25%, que é hoje O mínimo. o mínimo para um estrangeiro comprar uma casa, tem que ter esses 25%. Quando essa análise Se é for feita, casa, se for apartamento, o mínimo é 30%. exato. Estou dando exemplo de Não, casa. só para ficar claro para a audiência. Assim. Então você tem 30% para apartamento, tem 25% para residência. Então, o que acontece? Quando esse extrato aparece, né? Então não tem por que não dar a pré-qualificação e, normalmente, 99% das vezes, isso se resulta num financiamento aprovado, porque é basicamente isso, que é o que o Alexandre tinha comentado. A documentação é muito simples, nós estamos falando de passaporte, visto, o extrato bancário é uma carta do contador, né? Seja do contador ou do empregador, e acabou, é basicamente isso. O resto são detalhes assim, simples de atualização de extrato, né? Ou mesmo um comprovante de residência atual, porque às vezes deu lá na pré-qualificação, deu de 3 meses atrás, e aí acaba tendo que só pedir uma atualização. Então são situações que é super simples. Dificilmente você cai nessas questões aí que a Stephanie acabou de comentar, que são questões muito mais graves nesse sentido, né? Então, é muito mais simples. Então, eu encorajo vocês, brasileiros, né, que querem investir aqui nos Estados Unidos, fazer isso, porque é muito simples o processo. Não é um processo complicado, é muito simples. E a gente tem aqui uma equipe que conhece, que sabe e que, aliás, falando um pouquinho da Kill Capital, há 18 anos a Kill Capital faz isso. Então, nós não começamos ontem, nós temos realmente credibilidade no mercado e ninguém fica 18 anos trabalhando aqui nos Estados Unidos se não for uma empresa correta, uma empresa séria, uma empresa que realmente faz a coisa acontecer. Então, pode contar com a gente, nós estamos aqui à disposição de vocês. E a gente fala português. Acima de tudo. Olha, e a Stephanie não sabe, mas eu falo espanhol fluente. Ela esqueceu. sabia. Ela só falou do Alexandre. Aliás, a minha primeira língua foi espanhol. Às vezes acho que O meu nome é Andrés Carrenho, então você imagina. Já começa por aí, né? É que eu já ouvi os dois falando espanhol e assim, o meu não é nada espanhol, mas me viro muito bem. Olha que interessante, Leandro. Aqui o Capital ela tem americanos que falam inglês, processos que falam inglês, loan officers que falam inglês. Nós temos processos que falam espanhol, loan officers que falam espanhol, e o Brazilian Team, obviamente, tem processos que falam português e loan officers que falam português. Olha só que interessante. Quer dizer que o cliente vai ser atendido no idioma nativo de ponta a ponta, desde a pré-qualificação até o momento que assina um contrato, vai para uma segunda etapa, que é a etapa de processamento, como o André está comentando, que o atendimento ali também é em português,
porque né, há sempre uma pessoa que vai ficar em contato diretamente com tudo aquilo que o banco vai demandar durante o processo. E esse atendimento também é em português. Basicamente, na grande maioria dos casos, a gente cria um grupinho no WhatsApp, ali mantém-se todo mundo na mesma página da comunicação, até que vai para a etapa do closing e a pessoa finalmente recebe a chave da casa. E a parte melhor é levar aquela chave grandona. Aquela foto é sempre a melhor parte do processo. Agora uma pergunta. Para a gente talvez seja um pouco óbvio, porque a gente viveu aí, né? Então tem coisas que para a gente acaba sendo óbvio. Um exemplo que é até interessante é o lance do cartão, que você falou que o rapaz tinha 22. Eu já vi pessoas pegarem um monte de cartão porque o banco fala para você, usa no máximo 30%, que é para falar para o banco que você não depende disso daqui. Aí a gente aumenta o seu limite, seu score sobe. Se você usar muito, seu score vai cair, porque o banco acha que você está perto de estourar o teu cartão. E muita gente não sabe disso. A gente que viveu aí, vocês que vivem aí, sabe que é um balance para poder subir o seu crédito, né? No caso de quem não tem crédito, não vai analisar isso, obviamente. Mas assim, eu já ouvi muitas coisas aí. Eu queria que vocês esclarecessem essa pergunta que é muito importante para quem está aqui assistindo vocês, que é o lance da porcentagem. Tempos atrás, eu não sei se foram trocas políticas, enfim, falavam que 3% de down payment, que seria a entrada, você poderia financiar um imóvel. Outros falam, não, o mínimo é 30%, e agora eu ouvi 25%, eu não sabia dessa diferença. 25% para apartamento e 30% para casa, ou ao contrário. E então, assim, é uma dúvida que pode se surgir, porque as pessoas que estão aqui, que querem investir aí, mexem com valores altos. Quando vocês falam de uma carta de crédito, o banco manda lá, por exemplo, eu tenho 500 mil reais aqui no banco aplicado. Aí o cara vai lá, 500 mil reais. Os Estados Unidos recebem isso convertido já? Eles fazem essa conversão ou eles entendem que é 500 mil? Não, a Já gente... surgiu essas perguntas também. Exato, a gente faz toda essa conversão, Segue nessa né? resposta, até. Vai lá. Então, a gente faz todo esse trabalho de conversão também com o dólar do dia. Às vezes a gente já teve pessoas que qualificavam num mês, aí o dólar bateu a 6, aí a gente falou, não qualifica mais, né? Então, acontece, né? A gente tá... são mercados americanos e a gente tem que fazer essa parte dessa conversão. Para um residente, 3% de entrada é se o residente também foi muito bem qualificado. Então, a gente está falando que o score tem que ser alto, que a parte de salário dele tem que ser muito alta. Então, essa é o cliente perfeito, que provavelmente ele vai ali no Bank of America, no Chase. Então, né? Mas esse percentual baixo é o doméstico. Então, acho que primeiro de tudo é fazer a separação. A gente está falando de estrangeiro ou a gente está falando de doméstico? Doméstico entende-se aquele que tem social e é residente fiscal aqui e declara imposto aqui. Exato. Então, mesmo que seja um brasileiro, um Esse colombiano, tem acesso a 3%. esse pode ter os programas do governo, um FHA da vida, onde ele consegue chegar num down payment mais baixo. Então, primeira coisa é separar de qual é o público que a gente está falando. Porque muitas vezes a gente também vem com estrangeiros falando, não, mas eu escutei que pode com 10%. Calma. Então, Né? Leandro, parte. esse negócio de internet, cara, é uma coisa complicada. Não, e Porque, na verdade, no crash, parece que antigamente, né, os estrangeiros realmente, eles podiam dar com 10% de entrada, era muito fácil. Era assim, o income era testado. Então, tem uma diferença muito grande. Hoje em dia, os bancos, depois do crash, eles analisam mesmo. Então, aquilo que você fala, você tem que provar. Então, mudou muito o mercado, né, de financiamento de imóvel e ficou regulamentado. E as pessoas hoje tiram licença para falar com propensão de taxa de juros e etc. Exatamente por causa disso tudo que aconteceu antigamente. Então, hoje em dia é muito mais seguro investir aqui nos Estados Unidos, porque a gente não conta mais com esse tipo de crash, porque eu acho que os Estados Unidos aprendeu da 2008, ela está comentando da da bolha de 2008, que realmente houve aquela verdade. quebra do Lehman Brothers, né, que todo mundo sabe, e aí começaram a avaliar, mas por que quebrou? E aí a gente começaram a avaliar que realmente os de empréstimos... normas, regulamentações. Né? E aí foi de lá para cá, de 2008 para cá, que começou todas as regulamentações, né, que hoje nós temos vigentes até hoje, de proteção ao borrower, não sei, a quem está tomando, a proteção ao banco também, porque hoje nós temos seguros e tal. Todas aquelas regras são regras federais que foram implantadas depois desse crash, e hoje está muito mais seguro, ele está muito mais standard, né? Então hoje já está tudo standardizado, então
Consequentemente, um evitar- pouquinho mais difícil para o doméstico. Por isso que a gente fala entre o doméstico e o estrangeiro, Exato. justamente por causa dessa regulamentação inteira pós-bolha, que ficou muito mais árduo. Porque antes se confiava muito mais. Agora tem que, como você estava falando, tem que provar, tem que se auferir, tem que checar o crédito, tem que. É uma série de passos que antes não eram necessários. E hoje, para o doméstico, tem que passar por isso. O estrangeiro já tem aí uma certa facilidade. Na verdade, a facilidade do estrangeiro é porque, como ele já está dando mais entrada do que qualquer outra risco- O pessoa, risco do banco é menor. o risco do banco é menor. Então, até se você for comparar mais ou menos as taxas de juros hoje, Quase de um doméstico que está dando 5% e de um estrangeiro, elas estão muito similares. Vai estar girando em torno de 6,8%, os dois. Entendeu? Então, assim... A diferença é o down payment, né? Não é na diferença é o taxa. down payment e o que eu sempre ouvi dos bancos. Os bancos gostam de emprestar para os latinos, principalmente para os brasileiros, porque brasileiros são bons pagadores. Então, eles têm essa disponibilidade de capital de emprestar realmente para os brasileiros. E eles precisam diluir, inclusive. Eles emprestam um pouco para brasileiro, um pouco para colombiano, um pouco para chileno, um pouco para Agora, equatoriano. uma Então, pergunta, qualquer uma problema outra nessas pergunta pra economias, vocês. os bancos estão protegidos porque estão com esse capital diluído emprestado. Tá Desculpa, vendo? esperei você concluir. Tá vendo a outra equipe aqui? pergunta pra Falei que a vocês. equipe aqui era boa. Eu falei É, isso aqui aí, que só tem espera. fera, meu amigo. Por isso que eu falo que é Dream Team. É isso aí. Uma outra pergunta. Eu vou fazer duas perguntas para vocês. Vamos falar em valores ao invés de porcentagem para quem está nos assistindo. Porque tem pessoas que falam em porcentagem, não vou mais assistir. É muito complexo. Vamos falar de valor. O cara chegou, ele está aqui, ele quer comprar uma casa aí, em Orlando, ele viu bonitinha, pagou $360 mil a casa custa. Tem que procurar, mas ele achou. Um exemplo. Quanto que ele tem que dar de entrada em cash, falando em números, para poder comprar essa casa? E quanto de dinheiro ele tem que comprovar que ele tem aqui fora? Agora eu te pergunto, ele tem que comprovar o que ele tem de dinheiro aqui fora ou quanto ele ganha para pagar o financiamento que ele vai entrar? Deu para entender? São dois aspectos. Quando a gente está fazendo uma Isso. pré-qualificação, a gente olha basicamente dois números principais. A pré-qualificação é basicamente 50% da pré-qualificação é a parte de renda. Ou seja, o cliente tem que ganhar ali na ordem de 3,5 vezes, 4 vezes mais que o compromisso de hipoteca que ele vai assumir. Então, isso é o primeiro número, a primeira medição. Então, a gente vai olhar qual é a sua renda, qual é o número que amanhã pode ser apresentado através de uma carta de contador ou uma carta de empregador. O banco, a gente coloca a renda dos 3 últimos anos, essa média tem que ser 3,5, 4 vezes maior que o compromisso de hipoteca que está sendo assumido. Isso é 50% de uma pré-qualificação. Para qualificar para a dívida que vai ser assumida. Os outros 50% é para honrar com todo o dinheiro que precisa para fechar. Que a gente chama o cash to close. Então, o cash to close, normalmente, quando eu estou instruindo, fazendo uma pré-qualificação, eu sempre digo para os meus clientes, você tem que ter A mais B mais C. A mais B mais C. A é a entrada, porque também muita gente se ilude e acha até que já faz uma auto-pré-qualificação pensando somente que é necessário a entrada. Deu a Os entrada, tais acabou, né? 25%. Deu a entrada, acabou, né? Deu a entrada e Não é acabou. assim, E não se resume nisso. Não Então, é quando eu falo para os clientes A mais B mais C. A é a entrada. 25% é a entrada mínima se o tipo de propriedade for uma casa, 30% se for um apartamento. B, a gente está falando de gastos de fechamento e os prepaids, que vão girar ali na ordem de 6%. É sempre muito importante considerar que vai ter também esse Muito desembolso. Então, é o A mais B. O A e o B é o que o cliente vai desembolsar. No entanto, se ele apresenta um extrato bancário que consta somente esse total de A e B, e o banco, ao final, vai ver que ele vai ficar com zero, que ele está limpando a conta dele para assumir o compromisso e dar esse passo, o banco não vai aprovar. O banco quer ver o item C, que a gente chama de reservas. Reservas é um oxigênio que o banco quer ver que o cliente tem para que ele possa aprovar a liquidez total apresentada pelo cliente. Então, ele tem que ter A mais B mais C. C são 12 vezes o compromisso de hipoteca. Então, se a gente está falando de um compromisso de hipoteca de $2 mil, o C vão ser $24 mil apenas para demonstrar. Esse de A mais B mais C ele pode estar apresentado no Brasil, no país de origem do cliente, qual for. No primeiro momento, esse dinheiro pode estar tudo numa conta brasileira. A gente vai pré-qualificar olhando em reais, fazendo uma conversão básica.
E, uma vez que o processo começa, aí sim o dinheiro precisa ser bancarizado e dolarizado nos Estados Unidos. E uma vez que o cliente pega as chaves da casa, quando termina o processo, vai durar ali de 30 a 45 dias, pegou as chaves da casa, esse item C, as reservas que foram apresentadas como oxigênio, elas ficam livres e o cliente pode fazer o que quiser com esse dinheiro. Ele não vai gastar, mas tem que ter esse oxigênio para ser disponível. aprovado. Então, Ficou claro. pegou Ficou a chave da casa, pode comprar, móvel. deixar o dinheiro na conta para pagar a hipoteca, faz um débito automático, compra os móveis, dá uma festa de open house, dinheiro é do cliente. Ele não vai gastar, mas ele precisa ter esse oxigênio para ser aprovado. Tudo isso foi a segurança que a gente acabou de falar, que não acontecia em 2008, que hoje acontece. Então, por isso que Mas hoje agora muito falando em mais estável. valores, né? Como Isso. você... Mais ou menos, né? Então, de 360 mil, a gente dando aí uns 25% de entrada, seria mais ou menos 90 mil. E desses 90 mil, com 6%... Seria mais ou menos 22 mil de custos de fechamento. De custo de fechamento. O bom hoje é que a gente trabalha com bastante construtoras, as construtoras estão dando bastante incentivos de 6%, 8%, o que a gente consegue ainda reduzir esse custo de fechamento. Então, assim, a gente fala assim, então, vamos contabilizar esses 25% de entrada, que seria mais ou menos aí esses 90 mil. Custo de fechamento vai depender muito, às vezes se é uma revenda, se é com uma construtora, a gente consegue manter incentivos de muitas construtoras aqui que a gente tem parceria, que a gente é preferred lender, Legal. principalmente aqui em Orlando, e tem aí essas questões da reserva, que aí pode ser até numa conta de investimento no Brasil, muitas vezes 6 meses aqui nos Estados Unidos, 6 meses, né, que como o Alexandre falou, desses 2 mil, eu considerando aí metade no Brasil, metade aqui nos Estados Unidos, então existem diferentes programas que a gente consegue essa qualificação, então falando em valores seria mais ou menos isso, né? Esses 25% seria esses 90 mil e 22 e... 22.600 mais ou menos de custo de fechamento. de fechamento. 112 Então, aí. isso é legal que fica bem claro, mais uma vez, para quem está nos assistindo, tirar a dúvida de uma forma mais clara. O Alexandre informou A, B e C. Achei importantíssimo, eu acredito que tenha ficado bem claro, porque a pessoa tira aquilo da cabeça. Não, vendi minha casa no Brasil e já tem entrada. Não é só isso. Então, ficou claro. Galera que quer saber mais detalhes já sabem que Capital, o Dream Team aí do Andres, é perfeito para isso, já deu para perceber. É isso aí. Agora, uma pergunta para aguçar vocês um pouquinho. Em relação a esse impacto imigratório que está acontecendo com a troca de política, com tudo isso que vem ocorrendo, vocês passaram de gestões anteriores, deixando claro que não existe democratas ou republicanos, a gente aqui está discutindo um valor de mercado e situações reais de problemas que o mundo está passando, né? Isso não é só Estados Unidos. Claro. O que vocês têm de visão, para quem está nos assistindo, de como vai ficar o mercado daqui os próximos meses? Vamos falar de segundo semestre. Isso vai ficar melhor para o consumidor, melhor para o investidor, vai ficar pior, é o momento de aguardar. O que vocês têm para passar para quem está nos assistindo? Bom, primeiro que eu estou escutando bastante dos corretores falar que é um mercado para comprador. Então, agora tá todo mundo conseguindo negociar mais com construtora, mais incentivos para os custos de fechamento, negociar preço, porque as casas estão um pouquinho mais de tempo no mercado. Então, para quem está querendo dolarizar o patrimônio, isso a gente está falando Central Flórida, né? Aqui em Orlando. Acho que Miami já é um pouco um mercado mais agressivo em relação a preço e as casas, que tem poucas casas no mercado, se eu não me engano. Mas aqui na Flórida, na parte central, a gente está vendo isso, que as casas estão ficando um tempo no mercado, então o poder de negociação, tanto com casas novas ou casas que já estão há mais tempo no mercado, está muito melhor. Então, é como os corretores estão falando, que é um buyer's market. É porque é questão de oferta e procura. Então, hoje nós temos aqui muita oferta. Entendeu? Quando tem muita oferta, obviamente, quem tem o poder de barganha é quem está comprando. Então, você que quer comprar, é o momento de investir. Sem dúvida, é a Já que oportunidade. você está me falando, Leandro, o que a gente pode falar do mercado, se vocês me permitirem, hoje é o melhor momento para se comprar. Tem muito negócio bom. As construtoras nas quais, inclusive, que aqui o Capital é preferred lender. Preferred lender quer dizer que ela é o preferencial.
dentro da companhia para a gente poder fazer o financiamento. Então, ela está dando incentivos. Estão dando incentivos aí, já foram comentados aqui por eles, 6%, 8% sobre o valor da casa. Isso é bastante dinheiro. Então, são incentivos que isso ajudam a você que quer comprar uma casa. É um momento ímpar, porque isso há um tempo atrás não existia. Não existia. Se você olhar para o norte do país, você tem lá, ao contrário, seller's market. Lá quem domina não é quem compra, é quem está vendendo. Então, aqui na Flórida, se você quiser investir, agora é o momento, Leandro, porque tem muito negócio bom. Tem muito negócio bom. Então, quem quiser comprar é agora. Obviamente, a tendência do mercado, e eu conversando com pessoas de mercado aqui, é que os juros vai cair. Então, se os juros vai cair, quando você baixa a régua, muita gente vem comprar. Exatamente, os preços E aí, sobem. os- Principalmente aí- juros e preço baixo caminham juntos. Né? Se os Exatamente. juros Então, tá- agora é o momento para vocês comprarem. Gente, eu estou querendo incentivá-los a vocês procurarem aqui o Capital. Você que tem interesse em comprar o seu imóvel aqui na Flórida, nos procure que você vai ver que nós temos excelentes negócios para vocês. E aqui o time vai poder te ajudar, nós todos aqui estamos podendo te ajudar. Todo mundo tem aqui assessores, assistentes. Então a nossa equipe não se resume só a nós, obviamente, porque a empresa é grande. Então a gente tem todos os braços que nos ajudam. Então pode nos procurar, que vocês vão fazer excelentes negócios. E que Inclusive, ninguém, perdão, só para complementar, e que ninguém faça uma leitura precipitada de quando a gente fala que é buyer's market, que tem um pouquinho mais de oferta no mercado, é que a gente está comparando com o ápice do mercado americano. A gente está falando de Estados Unidos, a gente está falando da Flórida. Então, aqui tem 1.200 pessoas novas por dia chegando para morar. Então, assim, quando a gente fala que está mais favorável, ninguém está desenhando nenhum tipo de problema maior onde você tenha que pensar 20 vezes antes de dar esse passo. Claro que todo mundo tem que se planejar, tem que escolher o momento certo, tem que escolher o timing correto. Mas tem uma demanda gigantesca de pessoas novas por dia, tem muito êxodo, muita gente saindo da Califórnia para morar na Flórida, muita gente saindo de Illinois, ali de Chicago para morar na Flórida. Nova As York. empresas, Nova York, muita gente de Nova York vindo para a Flórida. Então, as empresas estão saindo de lá e vindo para cá. Então, tudo isso é demanda de locação. Eu tenho contratos agora sendo fechados no final desse mês, que a gente está, né, como a gente estava explicando o processo, dura 45 dias ali mais ou menos até o closing. Eu tenho alguns closings semana que vem que 2 das casas no qual o cliente ainda vai receber a chave, o corretor já está com contrato de locação. Uhum. Então, assim, que todo mundo avalie bem, converse bem com o seu assessor imobiliário sobre esse momento de mercado para que não tirem conclusões precipitadas. Entendam bem o que está acontecendo na Flórida. Então, só para ficar claro, tem mais de 1.200 pessoas chegando e dia. olhando. Não, correto? na Flórida, no Na estado. Flórida. Ah, tá. Você No quer aqui estado. no podcast com a gente. No estado. Deixa eu fazer uma outra pergunta agora pro Deixa eu time só aí. falar um negócio, Leandro. Quando uma Pode pessoa falar. compra também a casa, a gente sempre pode renegociar a dívida e se os juros caiu. Então, isso é uma ideia muito importante também que a gente tem que coisa que não falar. acontece no Brasil. Não acontece no Olha Brasil. olha só as vantagens Super de você importante investir isso, aqui. Té. É super Fala aí. importante falar, porque hoje você compra uma casa, o seu juros está alto, só que se daqui a um ano o seu juros baixar, a gente consegue renegociar a sua dívida. E aí você consegue pegar esses juros mais baixos. Então, assim, se você Você não vai morrer com os juros, né? Você não morre com os juros. Apesar Não. do empréstimo ser por 30 anos, né, Exato. mas- E a maioria dos investidores ficam em média com 5 anos com a casa, né? Porque são investidores, estão sempre procurando Sim. uma oportunidade. Então, é muito interessante a gente falar isso, que o seu juros, ele é fixo por 30, 3, 5 anos, depende do programa que a gente vai encaminhar a vocês, mas isso pode ser sempre negociável. E o preço da casa tá bom para negociar agora, É isso aí. não daqui a pouco. Mas Exatamente. uma pergunta agora, gente, fugindo assim, dentro desse assunto que vocês estão falando dos juros. Eu tenho amigos que financiaram, isso eu tô sendo leigo, tá? Porque eu não comprei casa aí. Mas vai comprar, Eles Leandro. falaram assim, poxa, teve uma alta, tudo meu financiamento de tanto foi para tanto, subiu. O que envolve essa oscilação para mais? O ARM. Tá, Porque aqui no Brasil você tem 2 tabelas, né? A SAC e a Price. Eu nem sei se ainda existe essas 2. Quando eu financiei lá e Traizão, tinha isso. Hoje eu não sei. Então, aqui, se você faz pela SAC, o valor cai.
você faz pela price e o valor ele oscila mercado, ele sobe. Aqui a gente tem. Como que funciona aí? Que as pessoas falam, meu financiamento subiu, estava pagando tanto, agora está tanto, aumentou isso. Aqui a gente vai ter alguns programas, né, que é isso que a gente faz, quando a gente faz essa pré-análise e a gente direciona o cliente a certos programas, e aí a gente pode também oferecer qual é o melhor programa que o cliente gostaria naquele que ele se enquadra. Então, e a gente tem as opções dos juros estar fixo por 3 anos, 5 anos ou 30 anos. Então, aí pode ser que esteja aumentando. Se a gente oferece para o cliente ele decide, ele fala assim, não, eu quero quitar o financiamento no quarto ano. Então, tudo bem, a gente vai pegar a taxa fixa para ele por 3 anos e a partir do quarto ano, que aí já não tem mais a taxa fixa, os juros dele pode aumentar até 2% ao ano. Então, isso pode ser que venha aumentar a sua parcela de financiamento. Mas por isso que a gente fala, a gente indica aos clientes, se você não pensa em quitar no quarto ano, a melhor coisa é fazer esse refinanciamento, para você não ter esse problema dos seus juros começar a aumentar até 2% ao ano. Legal. Tá? Mas como tem programas também que são a gente tem taxa fixa por 30 anos, então não vai aumentar. O que pode estar Só aumentando que a taxa mais cara, né? Então, por que o cliente vai optar pela taxa mais cara por querer um pouquinho de segurança? Eu quero uma taxa por 30 anos fixa. Mas essa é a mais cara do mercado. Sim. A mais barata é que vai ser por 3 anos fixa e a partir do quarto variável. Se a estratégia é vender a casa ou não continuar com a dívida por muito tempo, por que vai escolher hoje a taxa mais cara do mercado e vai pedir pra gente a taxa de 30 anos fixa? Não vale a pena. Por isso que a gente tem que entender a estratégia do cliente. Eu acho assim, como a gente tem acesso a bastante programa aqui nos Estados Unidos, acesso a bastante banco, então tem muitos bancos também que eles oferecem a taxa fixa de 30 anos, mas também aí a gente vai ter aí uma disponibilidade de um programa que a gente vai usar a rentabilidade do imóvel para qualificação. Então aí o cliente não precisa mostrar a renda dele, nenhuma. A gente vai usar quanto que o imóvel consegue ser alugado para a gente conseguir aí fazer essa qualificação para o cliente. Então, existe diversos programas, diversos meios de qualificação e voltando, né? E a taxa é um pouquinho mais alta, mas às vezes o cliente que não qualifica com a renda dele, a gente já leva para esse programa e oferece com a segurança de que ele vai ter essa taxa fixa por 30 anos. Com a renda do imóvel para qualificar. Isso. Tem muitas opções, né? Muitas opções. Tem E o muito legal, eu jogo, preciso né? falar para vocês, Fala uma né? coisa. Não é Fala só uma na coisa, foto. André. Pois não. Pro Dream Team agora. Eu vou querer que cada um de vocês dê uma resposta para essa pergunta. Vai lá. Dicas para brasileiros que sonham em ter imóvel na Flórida. Quais os 4? Eu vou falar 4 porque eu quero que cada um fale um. Os principais pontos que ele tem que analisar antes de definir que ele quer comprar uma casa aí. Vamos falar de Orlando especificamente. Tá, bom. Eu começando, eu acho que você tem que ver bem a região e o que você pretende fazer com esse imóvel. Você pretende morar futuramente? Você pretende só deixar como investimento? E aí eu acho que a região vai ter bastante peso, né? Então, acho que isso seria, para mim, se você quer uma casa de investimento, você vai ir para uma parte onde pode ser alugado para short term, ou se você pensa em morar, você não vai querer comprar uma casa onde pode ter aluguel de temporada. Então, aí você vai para um lugar mais residencial, que por mais seja uma residência que você, a princípio, alugue, mas você alugue anualmente, depois pense em morar. Eu acho que região é um grande quesito, assim, na hora de... Fundamental. Legal, até porque tem condomínios que não podem ser locados, né? Se a pessoa quiser comprar para locar e não for orientado, ele pode comprar uma furada, né? Geralmente você pode fazer a locação de 1 ano, mas de aluguel de temporada, assim, Airbnb, aí não pode. Então, aí eles limitam. Então, você tem que olhar bastante isso. E, assim, claro, o aluguel de temporada aqui em Orlando sempre vai ter um retorno muito grande. Já ouvi falar que tem até 90% de ocupação anual. Então, vai te dar um retorno grande. Então, qual é... Mas tem que ter uma gestão, né? Então, assim, qual é o objetivo da pessoa? Exatamente. E aí, se vocês não tiverem corretores, porque isso daí é o trabalho que o corretor ele faz, pode procurar a gente. A gente vai te indicar corretores excelentes que trabalham, que sabem aonde estão te levando, que sabem a localização, porque a localização, como a própria Suzane falou, é fundamental, né? Nós estamos hoje aqui na região de Orlando, Leandro, você que conhece, você tem aqui o Winter Garden, onde nós estamos, nós tem Clermont, que está chegando aí
investimentos grandes, inclusive ligados a esporte, né? Está tendo agora o Olympus, né? Que está chegando. Tem várias... muitas coisas acontecendo aqui em Orlando. Então, esse trabalho é muito importante, né? Do cliente saber pegar um bom corretor, uma boa corretora, para que a gente possa indicar, se ele estiver muito bem, mas se não, a gente indica, porque você vai ver que faz parte, né? A localização é uma coisa fundamental, porque ele pode ser, dependendo do tipo, né? de compra que ele faz, nós precisamos, tem que ser orientado nesse sentido. Eu acho que faz todo sentido. E digo mais, não é só Flórida, tá? Aqui o Capital, ele tem... você pode comprar seu imóvel em Nova York, você pode comprar seu imóvel em New Jersey, você pode comprar o seu imóvel no Texas, você pode comprar em todo o Texas, estou falando já do estado, você pode comprar o seu imóvel no Colorado, você pode comprar o seu imóvel na Califórnia. Então, são todos esses... George, esqueci a George aqui do ladinho. Então, se você quiser, olha só o que aqui o Capital pode oferecer. Nós estamos em 7 países, Leandro. Olha só a experiência que nós temos, né, com Muito estrangeiros e pessoas que querem. Então, a gente é o nosso DNA. É o DNA daqui o Capital. Então, você pode contar com a gente, não só na Flórida, em todos esses estados que eu acabei de te falar. Procure a gente, vocês vão adorar aí o atendimento. E olha só que gente preço maravilhosa. bom. Preço bom, igualzinho das coxinhas que você tá aí, ó. Aliás, estou com uma vontade de comer aqui, Faz a viu? propaganda para mim, é boa ou não é? Excelente. Coxinha da Love Snacks é maravilhosa. Então, gente, ó, vocês vão em Orlando, não deixa de passar na Love Snacks, porque, ó, eu tô aqui passando vontade, não posso nem chegar com a mão ainda. É brincadeira, né? Gente, mais uma vez, estamos aqui com a Key Capital. Então, para você que quer investir, para você que quer comprar seu imóvel, ter uma consultoria de primeira com o Dream Team do Andres, tá aí, Key Capital. Uma consideração aqui, tô igual os jornalistas fazer até a propaganda da Jovem Pan, né? Olhando as telas aqui tudo, ó. Vocês estão tudo me olhando aqui, ó. Tô me sentindo muito importante aqui hoje com o Dream Team. O que vocês falam assim pra gente relacionado àquela região do Epic Universe? O parque inaugurou hoje. Uhum. Tiveram algumas perguntas aí até o tempo todo, né? Eu tô aqui no Brasil, a galera pergunta muita coisa. Uhum. Só que eles acham que pelo fato de eu ter morado, eu sei tudo. E não sei tudo, né? Cada macaco no seu galho, né? Então, assim, o que vocês teriam para passar, inclusive para mim, para todos que estão nos assistindo, em relação ao Epic Universe? Qual a região que vai ser mais explorada ali agora? Porque o negócio está extremamente aquecido. Tem um cara que eu conheci, comprou um apartamento no Vista Key há 4 anos atrás. Quando ele soube que ia fazer o parque, ele está com o apartamento até hoje. Deve estar ganhando muito dinheiro. Porque ali ele está de frente para a entrada do parque, né? Exato. Aquele complexo enorme. O que vocês teriam algumas dicas para falar sobre essa situação, essa região? O que vocês acham? Está aquecido agora? Está muito caro? Quem não comprou não compra mais? O que vocês têm para dizer? Então, na verdade, a gente fez alguns financiamentos em alguns prédios que eles chamam aqui de condo hotel, que significa que tem a parte do front desk, front desk, eu não sei. Isso, Foge um pouco do português. A A recepção. recepção, 24 horas. Então, a gente também faz financiamento para essa parte de condo hotel. Tem muitos bancos aqui que são limitados, que não gostam muito de fazer. Só que a gente fez aí, ao longo desses últimos 3 anos, né, Su? Acho que foi uns 4 no The Enclaves, que tá, assim, bombando. Agora com o Epic, tá bombando de short term. Eles aceitam aluguel da Airbnb, então o pessoal tá alugando curta temporada. Então, eles pegam um arquiteto, eles renovam todinho o apartamento e deixam, assim, lindo demais. E pra você ter uma ideia, tem a vista do Volcano Bay. Então, tem muita gente comprando. Se eu não me engano, ainda está em torno de 280 mil os apartamentos lá, 300 Eles são mil. bem pequenininhos. São 2 dormitórios e o pessoal está alugando lá. Que barato. Justamente Então, assim, por essa demanda do Epic. O Epic, ele tá trazendo... E agora a Disney também falou que vai inaugurar um outro parque, né? Eles já estão fazendo algumas reformas. Eu gosto de Orlando, eu sou doida, eu já fui no Epic, eu adoro parque, eu sou super assim, não tem lugar melhor para mim estar morando, porque eu gosto demais. Eu sou a empolgada que vai nos parques mesmo quando inaugura.
Então, assim, eu tô vendo uma demanda, eu tô vendo muita gente querendo vir e já se programando e fazendo planos. Então, eu acho que a tendência. Orlando já é a cidade mais visitada dos Estados Unidos. Então, a tendência, eu acho que é só continuar, porque eu vejo que tá cada vez mais aquecido e mais gente querendo vir todo ano. E mais investimentos, todo ano. Mais investimentos. Então, não tem. Muito bom, gente. E Andres, Diga, você que é o gerente de Orlando, que é o diga. cara que fica na retaguarda aí, só explorando esse mercado maluco que a gente está vendo. Daqui uns anos, se Deus quiser, se o Papai do Céu abençoar, eu vou utilizar os serviços daqui Tenho Capital certeza aí que nos você vai ser Estados nosso Unidos. cliente. Já está aqui, ó. Está Outra aqui já coisa, na caderneta. o nosso tempo está acabando. Eu queria ver com você, pedir uma mensagem Uhum, sua ou da sua equipe. uhum. O que vocês teriam para falar, para deixar de mensagem para o pessoal, para falar, assim, um spoiler maior da Key Capital. Essa segurança toda que nos passa, a gente teve o prazer de conhecer você, sua equipe eu estou conhecendo hoje, mas eu tive o prazer de te conhecer em reuniões de networking, e a gente sabe que a idoneidade é muito grande, Uhum. a gente recomenda vocês sim. Passa um pouquinho, uma mensagem para a galera que está nos assistindo, o que você tem para deixar aí para o povo que está assistindo a gente? Obrigado mais uma vez. É um prazer estar aqui com essa equipe maravilhosa da Q Capital. Eu tenho muito orgulho, tá? Muitos eu conheci há pouco tempo, né? Mas eu sei da trajetória, né? Então a gente fica muito seguro de poder falar em nome da Q Capital. A Q Capital é uma empresa que eu gosto bastante, tá? Você vê, já tem gente de 8 anos, tem gente de 12 anos, tem gente desde que começou a Q Capital, né? Tem lá, na nossa sede, que fica em Miami. Então, assim, é muito gostoso de trabalhar. Eles nos dão uma liberdade interessante, porque pega o seu melhor, né? Então, aqui tem pessoas aqui maravilhosas que eles podem dar o seu melhor para o cliente. E aqui o Capital reconhece isso. Reconhece isso. Então, eu quero dizer que, para vocês que estavam em dúvida em quem escolher, né? Porque a gente faz um trabalho diferenciado. Eu volto a dizer, a gente não é só uma empresa que se preocupa com o financiamento em si. A gente se preocupa, como a Stephanie comentou, a gente se preocupa com as pessoas. Muitos clientes, Leandro, viram amigos. Os nossos realtors viram nossos amigos, frequentam a nossa casa. Os nossos clientes viram nossos amigos, frequentam a nossa casa. Então, você imagina, a gente sempre tem na Q Capital um trabalho de longo prazo. É o que a gente quer. A gente não faz para pegar aqui, para ganhar um loan ou fazer algum outro. O nosso trabalho, a nossa visão é a longo prazo. A gente quer atender o cliente hoje, porque amanhã a gente atende o amigo dele, atende a mãe dele, atende o irmão. E isso acontece, posso testemunhar isso para vocês. Eu tenho clientes que a família toda me procura quando precisam fazer um financiamento. Sim. Então, isso é gratificante. Ontem eu mesmo fiz estava fazendo um podcast, entrou lá ao vivo, porque nós estamos fazendo ao vivo, entrou lá, e a pessoa elogiando, dizendo, não tem nada mais gratificante que você falar, poxa, olha que legal. E não importa o nível intelectual da pessoa, o nível financeiro da pessoa. Eu já tive clientes diretor de multinacional, lá de São Paulo, lá do Brasil, e que quando me veio a notícia do CTC, né, do que a gente chama de clear to close, ou seja, quando o financiamento foi aprovado, quando eu liguei para o cliente, ele chorou. Sim. Ele era diretor de uma multinacional durante 30 anos. Mas é porque é um sonho, a gente trabalhar com o sonho das pessoas, a gente tem que ser muito sério. A gente não pode brincar com o sonho das pessoas. Porque talvez, Leandro, esse investimento que essa pessoa está fazendo é o investimento mais importante da vida. Principalmente nos Estados Unidos. É o American Way of Life. O americano, ele tem orgulho da casa que ele mora. Então, assim, e a gente nós estamos trabalhando com isso. Então, o que eu quero passar para vocês é a seriedade que a nossa equipe trabalha.
Você pode estar, e olha, e quantos clientes não vêm de outros lugares? Sim. Quantos eu posso testemunhar vêm de outros lugares e falam, olha, aconteceu isso, a pessoa me falou dessa forma, me prometeu aquilo e nada aconteceu. Aqui, a gente até pode ser um pouco mais duro, né? No começo, olha, você precisa se qualificar dessa forma, da outra forma. Por quê? É justamente para proteger o cliente. A gente não fala o que eles querem ouvir. Exato. A gente fala o que a gente precisa e a gente não vê o cliente como mais um cliente. Exato. Na verdade, é aquele cliente. A gente trabalha 30, 45 dias com aquele cliente. A gente cria um vínculo. Então, com certeza, a QCapital é a melhor opção para os clientes que querem investir. É isso, Leandro. Se eu puder passar. Muito bom. Deixa o seu website, deixa os seus contatos para gente, para a galera saber como Vai estar procurar aqui a embaixo, QCapital. né? Vai estar embaixo, né? Isso, Ok. vai estar aqui Vai estar embaixo. aqui na embaixo. telinha. Depois liga para a gente. A gente vai direcionar. Eu vou direcionar para a equipe. Tá? Isso já é o modus operandi nosso. Então, vou direcionar para a equipe todos os leads, as coisas a gente vai direcionar qualitariamente. Então, vai estar aqui. Está aqui embaixo. É isso aí, gente. Isso aí. Brigadão por tudo. Obrigado, Foi Leandro. maravilhoso. A gente não tem tanto tempo, é um assunto muito complexo, um assunto verdade. muito inteligente de se falar. A gente, a cada episódio que a gente grava aqui no Chegando em Orlando é uma escola pra gente, porque a gente aprende muito com cada convidado que vem. O assunto de vocês, como o do Góes, da Fair USA, inclusive citar eles aqui, quer fazer câmbio para os Estados Unidos, é com o Góes da Fair. Conheço ele. E conhece, excelente também, excelente profissional, Verdade. vale ressaltar. E a gente aprende muito, e esse tipo de assunto é muito complexo, é um assunto que mexe com dinheiro, que mexe com sonho, que mexe com detalhes, é muita tarifa, é muito mercado envolvido, política, então, parabéns, vocês estão de parabéns. Fico muito feliz em receber vocês aqui. E as meninas até agora, elas são muito parecidas, tá, gente? Eu não sei quem é a Stephanie e quem é a Suzane, mas eu sei que as duas estão aí. É a Stephanie. É irmãs trabalhando na mesma coisa. Para ficar fácil, quem usa óculos é a Stephanie. Quem usa óculos é a Stephanie. Mas Pronto. a gente... Eu vou vir de lente um dia de vocês. Isso aí lascou tudo. Não, mas os clientes Gente, confundem. para vocês. A hora que vocês quiserem participar, estamos aqui de braços abertos para receber vocês. Obrigada. E agradeço mais uma vez a disponibilidade da gente estar podendo fazer essa gravação e deixar um pouquinho de sabedoria para cada cliente que está nos assistindo. Obrigada. Beleza? Boa noite pra Obrigado, Boa gente. noite. Beijo para vocês. Obrigadão mais Um uma abraço. vez.